Uma daqui perguntando sobre a questão da prevenção de trombose no pós-operatório. Essa é uma questão muito importante. Podia fazer um episódio só sobre isso, hein? O que vocês acham? Podemos. Resumindo, o que eu falo para as minhas O pacientes. que a gente pode fazer para evitar complicações? Isso. A gente tem várias coisas que a gente faz durante a cirurgia, antes também. E o mais importante no pós-operatório, vocês vão concordar comigo, é a deambulação precoce, ou seja, andar o quanto antes, não ficar parada, né? Para prevenir trombose. E quando a paciente está deitada lá no hospital, peço para ficarem mexendo bem as pernas, mexendo o braço, tudo, para não ficar parado, não, né? E bastante água, se hidratar bem, que são 2 fatores que são muito importantes no pós-operatório para prevenção de trombose. Eu vi ali que o pessoal está realmente bem entusiasmado com o podcast. Né? Que legal. Plasticast. A trombose é uma questão que é multifatorial, né, também. Tudo é multifatorial na plástica. A gente fala multifatorial, que são vários fatores, né? Mas o que a gente usa de rotina são isso, né? São medidas preventivas e a deambulação é que foi visto em trabalhos que é a mais importante. Mais importante. Junto com o uso de meias, anticoagulantes, o meia de claudicação intermitente. Parar de fumar antes da cirurgia, né? Diminuir. O mais importante... Eu sempre falo para o paciente, né? Que ele tem que parar de fumar, que eu não opero paciente que fuma. O importante é ele saber muito bem disso. Apesar de ter alguns pacientes que fumam mesmo a gente falando, né? Isso e eu sempre falo assim, não tem nada questão do cigarro, mas a questão que tem, claro, tudo que a gente já tem contra. Mas não é porque a gente não quer que fume por não fumar. É pelos riscos que tem o paciente fumar. São altíssimos. Então a gente não está falando que um dia pode ter câncer de pulmão, que a gente sabe que pode. O paciente já sabe que pode. Mas o que o cigarro interfere na cirurgia plástica? Isso é um outro tópico que a gente pode trazer tudo. Com relação à trombose, eu digo o seguinte. Antes da cirurgia, 2 coisas são importantes. Atividade física. Sim. Isso aí ajuda muito a prevenir. A associação cigarro e anticoncepcional. Isso. Hormônios sintéticos. Esse, para mim, é um dos pontos, fatores de risco mais importante. Então, ou para um ou para outro, o ideal é que pare os 2. Sim. Durante a cirurgia, a gente usa meia compressiva e eu sei que os colegas aqui usam também. Sequel, ou o que a gente chama de compressor pneumático, durante a cirurgia. No pós-operatório, continua o compressor pneumático, continua a meia. Daí entra o anticoagulante. E eu acho que caminhar, voltar para a atividade física, mexer o corpo o quanto antes. O quanto antes. Né? Eu acho que esses são os principais cuidados que a gente tem que ter com relação à trombose. Né? E trago aqui um detalhe interessante, que a nutrologia ajuda com relação à questão da trombose. Existe um aminoácido que se chama homocisteína. Esse é um aminoácido que a gente pode dosar ele no sangue. Né? E a homocisteína, eles relatam que acima de 10, que pelo laboratório é normal, mas dentro da nutrologia não é normal. Sim. Acima de 10, risco grande de ter trombose. Sim. Então, eu acho que é interessante a gente começar a dosar a homocisteína no pré-operatório. Sim. E como a gente já dosa um bom tempinho, cuidados que a gente tem que ter é simplesmente tomar complexo B, mas 3 vitaminas principais, que é a vitamina B6, B9 e B12. Essa associação junto com o zinco, cai a homocisteína, diminui o risco também de trombose. Como falou, né? São fatores que a gente vê que influenciam e que muitas vezes são negligenciados, né?